coelhos fofinhos, mesas decoradas, ovo de Páscoa. Fala sério, quem não gosta, né? Eu, particularmente, amo um ovo de Páscoa, sabe? Principalmente se ele for de prestígio. Mas, e se eu te disser que a Páscoa não tem nada a ver com isso? A Páscoa envolve sangue, libertação, ressurreição, restauração. E a maioria das pessoas não conseguem entender o significado da verdadeira Páscoa. Será que a Páscoa surgiu através dos coelhos? Será que a Páscoa é um significado apenas de Jesus? Ou será que é um significado que já vinha acontecendo há muito tempo? Então fica até o fim desse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho sobre o que é a Páscoa, como ela surgiu, que história é essa de coelho da Páscoa e ovos de Páscoa. Oi, meu nome é Amanda Silveira, aqui nesse canal eu falo sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre aplicações práticas para o seu dia a dia. E eu quero que vocês abram comigo em Êxodo 12. A gente vai falar um pouquinho sobre esse capítulo. Para quê? Para te contextualizar. Mas resumindo, a Páscoa, ela era uma festa judaica que celebrava a libertação de 400 anos de escravidão do povo do Egito. Já é uma celebração que já existia antes mesmo de Jesus. Porém, a gente vai ver aqui que ela sempre apontava para Cristo. Lembra na passagem de João em que João Batista falou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo"? Então, está tudo ligado. Então, a Páscoa no Antigo Testamento, ela apontava para Jesus no Novo Testamento. Então, tudo se cumpriu em Jesus. Mas, Amanda, como? Eu não estou entendendo. Eu não sei se você já leu a Bíblia inteira, não sei se você já leu Gênesis, Êxodo, enfim. Mas eu tô aqui para te dar um breve resumo sobre toda essa história para a gente chegar até a Páscoa. Lá em Gênesis, a gente tem a descendência, né, de Abraão, aí vem Isaac, Esaú, Jacó, e através de Jacó, a gente tem as 12 tribos. Porém, dentre essas tribos, tem um filho predileto de Jacó, que é José. José, ele foi governador do Egito. Provavelmente você já conhece essa história, mas eu acho que nem precisa ser cristão para, né? Acho que não. Mas enfim, José, então, foi nomeado governador do Egito por Faraó. Então, Faraó permitiu que ele fosse senhor. Então, José morreu e, infelizmente, os israelitas, eles se tornaram escravos no Egito, porque aí, por conta de José, todo o povo foi para o Egito. E isso, gente, foi profetizado. O Senhor falou em Gênesis 15, 13 e 14. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Ou seja, Deus já tinha dito que eles seriam escravos. E aí que entra um ponto. Eles foram escravos por 400 anos, foram 400 anos de silêncio da voz do Senhor, até que Deus levantou uma pessoa, Moisés, meu servo Moisés, que foi criado por egípcios, tá? Ele foi criado por egípcios. Ele se levantou, eu acho que ele começou a entender a identidade dele, por conta que Deus tinha um propósito muito grande para ele, que era libertar então esse povo que estava em escravidão por 400 anos. Só que existia um problema. O faraó não queria libertar o povo. E aí que entra a história das 10 pragas do Egito. Toda vez que Deus enviava uma praga para que Faraó pudesse libertar o povo, ele não liberava. Ele endurecia seu próprio coração. Porém, a Bíblia fala que depois de um certo tempo de algumas pragas, o próprio Senhor endurece o coração de Faraó para que isso acontecesse. Tá, eu não vou entrar nesse mérito sobre o Senhor ter feito isso, às vezes é até um assunto para um próximo vídeo. Mas o que eu quero trazer aqui, o que isso tem a ver com a Páscoa, Amanda? Quando chegou a 10ª praga, um pouco antes do Senhor enviar a 10ª praga, aí entra Êxodo 12. Eu vou ler para vocês algumas partes aqui de Êxodo 12, porque ele é muito grande, então se eu for ler aqui vai ficar um vídeo muito longo, se eu for ler ele tudo. Mas resumindo, aqui é quando Deus institui a Páscoa. Como assim, Amanda? Aqui Deus ordena para que cada família tome um cordeiro para si, deve ser macho e sem defeito, para que através da morte desse cordeiro passasse sangue nos umbrais das portas, tá? Então o sangue derramado deveria ser passado ali, porque quando o anjo da morte passasse por ali, quando Deus enviasse a matança dos primogênitos, ele saberia que naquela casa onde tinha sangue nos umbrais não passaria, porque eles eram povo de Deus. Então, bem que tá fazendo sentido para você uma relação entre sangue do cordeiro, tá?
Se não tiver, gente, peça para o Espírito Santo te orientar, vai te trazendo esse discernimento. Tá, mas o que isso tem a ver, Amanda? E aí, quando isso acontece, o Senhor fala assim: vós comereis com cinto na cintura, sapato nos pés, cajado na mão, comereis às prestas. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque quando Deus enviar a morte dos primogênitos, eles deveriam sair dali o mais rápido possível. Por isso que naquela época foi dito que os pães seriam sem fermentos, porque eles não teriam tempo de fermentar. E aí, além do cordeiro, seria pães sem fermentos e ervas amargas, para que se lembrassem do tempo de escravidão, esse amargor. Então, essa festa, ela se instituiu como Páscoa e ela foi sendo celebrada por muitos e muitos anos até a Santa Ceia. Então, hoje, para nós cristãos, nós não podemos fazer um sincretismo religioso porque já existe muito disso. Mas para nós cristãos, o que nós precisamos entender é que a Páscoa, que é uma de origem judaica, ela foi, digamos, transformada, não posso dizer transformada, mas ela foi celebrada na última ceia do Senhor, antes dele ser crucificado. Então, para nós cristãos, nós podemos comemorar a Páscoa, mas com esse entendimento que ela significa a última ceia do Senhor e que através daquilo ele seria traído, crucificado e ressuscitado. Então, eu não posso celebrar a Páscoa como os judeus celebravam antigamente, mas hoje eu preciso celebrar a Páscoa entendendo que Jesus foi o nosso Cordeiro. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Entenderam a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Assim, a Bíblia é perfeita, né, gente? Então, tudo aponta para Jesus Cristo. Tudo na Bíblia, gente. Eu já falei para vocês em algum vídeo, de Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre Jesus Cristo. Se você pegar Coríntios, 1 Coríntios 5:7, Paulo vai falar que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, quando João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava se referindo a Jesus Cristo, que era uma luz que estava vindo para iluminar aquela sombra lá do Antigo Testamento, de Êxodo 12, quando Deus instituiu a Páscoa e instituiu que deveria ser matado um cordeiro para passar o sangue, para purificar o seu povo, para que eles não fossem mortos e dessa forma eles fossem libertos da escravidão do Egito, que hoje a gente pode trazer como a nossa escravidão do pecado. Então, através do sacrifício do nosso cordeiro, a gente foi liberto da escravidão do pecado. Quando Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, é dito como a última ceia, a Santa Ceia. Você consegue ler sobre isso lá em Lucas 22. Então, a cruz com o novo cordeiro representa isso. O sangue de Jesus é a nossa redenção. Então, a promessa do Êxodo de libertação hoje é cumprida em espírito e em verdade através de Jesus Cristo. Mas, Amanda, como que a cultura entra nisso, né? Como que o ovo, o coelho de Páscoa, enfim. Nos vídeos que eu falo sobre temas assim, eu sempre falo para vocês sobre o paganismo, né? E que sempre há um sincretismo religioso. Então, mais uma vez, é isso. O que acontece? Antigamente, eles celebravam, tipo na Mesopotâmia, enfim, lá nos primórdios, eles celebravam festividade. Tinha uma deusa que chamava Eostre, ou também Ostara, e essa deusa, ela era símbolo de fertilidade e renovação. Se você pegar a palavra Páscoa em inglês, é Easter, mas a forma com que ela é escrita é como se fosse um símbolo, então, dessa deusa da fertilidade e da renovação, porque os coelhos, eles se reproduzem com muita facilidade e rapidamente, então, por isso que simboliza a fertilidade, a restauração e renovação. E aí vem a igreja, tipo, com a tentativa de cristianizar, o ovo começou a ser um símbolo de túmulo vazio, o coelho passou a ser uma tradição cultural, e essa simbologia, ela ganhou muita força na parte oriental ali, nas igrejas ortodoxas. E aí, quando um cristão ortodoxo ou um católico faz a quaresma, ele se abstém de 40 dias de algum tipo de alimento, então carne, leite, ovos. E aí esse presentear com ovos veio depois disso, que eles ficaram 40 dias sem comer, e aí o domingo da ressurreição era celebrado, então, com esses presentes alimentícios que até então não poderia por conta do jejum da quaresma. E aí, presenteavam com ovos.
E aí ele se tornou algo popular entre os cristãos, decorado, pintado de várias cores, como um símbolo de uma nova vida em Cristo. E aí no século XVIII, a França e a Alemanha começaram a fazer esses ovos em formato oco e colocaram açúcar, chocolate e fizeram o que a gente conhece hoje. Só que essa tradição se espalhou depois da Revolução Industrial. Que aí veio a Nestlé, a Cadbury, não sei se é assim que fala, e eles popularizaram então esses ovos de chocolate na Páscoa. Então assim, gente, eu, Amanda, amo ovo de Páscoa. Sempre gostei. Porém, o que a gente precisa entender é o significado da Páscoa, que nos lembra a última ceia, a Santa Ceia do Senhor, que nos lembra o sacrifício dele. Então, não é algo assim, eu preciso comemorar de maneira feliz, não, porque a gente precisa se lembrar que o Senhor sofreu na cruz por nós, para morrer pelos nossos pecados. Mas a Páscoa, se você tem um momento ali para celebrar com sua família, né? Trocar ovos, enfim, tem crianças. O que você precisa fazer? É ser luz na vida dessas pessoas. Que essas pessoas entendam que esse momento de troca é comunhão, sim, mas que atrás da verdadeira Páscoa existe sangue, existe morte, existe restauração e libertação. Então, que você seja luz para pregar o evangelho nesse meio. Que você seja luz para ensinar às crianças o verdadeiro significado por trás disso. E que não é um coelhinho que vem e traz o ovo de Páscoa, não. Você tem que ensinar para eles que o verdadeiro significado por trás de tudo isso é Jesus Cristo por nós na cruz que foi ressuscitado. A Páscoa, ela não é sobre chocolate. É sobre a vitória de Jesus sobre a morte. Porque como diz 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria inútil. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Ele ressuscitou. Aleluia, gente. Aleluia. Cristo que morreu por nós, por mim, por você, pelos nossos pecados, ele ressuscitou. E que você entenda que o verdadeiro significado da Páscoa hoje é sobre a ressurreição de Cristo. Eu espero que você tenha entendido o significado da Páscoa e às vezes você viveu tantas Páscoas sem entender, mas eu falo que assim como no Êxodo, Jesus ele quer te libertar. E ele morreu por nós para nos libertar. Assim como na cruz, ele quer te perdoar. Então, use desse momento de Páscoa, de ressurreição, de celebração e de vitória sobre a morte para se reconciliar com Ele. Ele espera que você volte aos braços dele. Da mesma forma com que Ele ressuscitou, Ele quer ressuscitar algo em você. Então, quando nós miramos para o Senhor, nós conseguimos ressuscitar com Ele. Nós conseguimos viver uma vida em santidade caminhando com Ele. Então não celebre apenas uma festa, não celebre apenas os ovos de Páscoa, mas celebre a vitória de Jesus sobre a morte. Celebre a sua vida, que em Cristo Jesus ela é livre. Espero que você tenha entendido o meu recado. Comenta aqui, você já conhecia o significado da Páscoa? Você já entendia sobre o Êxodo, sobre agora, sobre os coelhinhos e os ovos de Páscoa? Comenta aqui o que você achou. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte, compartilha, ativa os sininhos aqui da notificação, porque sempre que eu postar você vai ficar sabendo alguma coisa. Então um beijo e até o próximo vídeo.